Bom dia, igreja. Bom dia. Estão me ouvindo bem no fundo? Amém. Que bom que estamos aqui para poder louvar o Senhor. E alguns viajaram, né, por causa do Dia das Mães, mas amém que estamos aqui. Mas glória a Deus. Estamos aqui por Deus. E, gente, como hoje é Dia das Mães, queria dar os parabéns a todas as mães aqui presentes. Parabéns a vocês. Mães também que nos assistem no YouTube, nas pregações. E, em especial, eu queria poder agradecer minha mãe. Esse é o Vitinho. Minha mãe, pessoa que amo muito, sou muito grato. Estou aqui por causa dela hoje. Tenho certeza que ela vai ver, ela não está aqui hoje, mas ela vai ver essa pregação. Então, queria poder fazer essa homenagem para ela. E, gente, hoje, nossa pregação, nós vamos falar sobre uma mulher. Mãe também, mais especificamente, mãe de Samuel, Ana. A história de Ana está contada lá em 1 Samuel, capítulo 1. Então, se vocês quiserem abrir, ligar a Bíblia de vocês, a gente vai ficar nesse texto, porque Ana tem vários ensinamentos para nós, para a nossa vida. Seja a gente mulher, seja quem for mãe, quem é pai, quem é homem, tem ensinamentos para todos aqui, que a gente vai falar hoje sobre a história de Ana. Mas antes da gente ir lá para o texto, eu queria poder chamar todos para a gente poder fazer uma oração. Então, se você puder fechar os seus olhos, eu vou orar para a gente, antes da gente ler o texto. Acompanhe comigo. Meu Senhor, meu Pai, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por estarmos aqui presentes, para poder louvar e adorar o Senhor. Obrigado pelas canções que já cantamos, Deus. Obrigado por já entoar louvores a Ti. Obrigado, Pai, por cada um que encontra presente aqui para adorar e louvar o Senhor, meu Pai. Agradeço pelas mães, nossas mães, seja da igreja ou de cada um aqui presente, Pai. Que o Senhor possa cuidar dessas mães, abençoar. E, meu Senhor, oro para que o Senhor fale através de mim, para que eu possa ensinar a igreja, o Senhor, melhor dizendo, com o Teu Santo Espírito, ensinar a igreja, podermos aprender sobre a vida de Ana e poder tirar lições para a nossa vida, Senhor. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, então eu vou ler o texto que está lá em 1 Samuel, capítulo 1. A gente vai ler primeiro o versículo 1 até o versículo 11. Então, se você quiser ler, abrir sua Bíblia, ou quem quiser, vai estar projetado aqui. Amém? Todos lá? Amém. Então eu vou ler. Fala assim: havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do Efraimita Zuf. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos, esse homem subia de sua cidade a Siló, para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava, e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que você não come? Por que você está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Bem, eu queria primeiro pegar essa parte, versículo 1 até o 8, para poder explicar o contexto
da história aqui de Ana. Então Ana é uma mulher casada com esse rapaz chamado Eucana. E o que provavelmente aconteceu é que esses dois se casaram, mas Ana não deu filhos para Eucana. Então, naquela cultura, o homem era justificado para ter uma segunda esposa se a primeira não tivesse dado filhos a ele. Então, provavelmente é isso que aconteceu. Eucana foi lá, se casou com uma segunda mulher, Penina, e teve filhos com ela. Só que veja que situação difícil Ana se encontra. Uma mulher daquela época, naquela cultura, ela era basicamente, tinha duas funções. Ela gerava filhos para o marido, criava esses filhos, e ela cuidava da casa. Ana já não fazia uma dessas funções. Ana não tinha filhos, então não podia criar filhos. Talvez a única função dela seria em relação à casa. E o marido tinha uma outra esposa que dava filhos e criava os filhos do marido. Então talvez Ana até se sentisse um pouco disfuncional, um pouco inútil talvez dentro do casamento. Poxa, minha função é dar filhos e eu não consigo dar filhos para o meu marido. E meu marido tem uma outra mulher que dá filhos para ele. Imagina a dor dessa mulher. Ela provavelmente quer ter filhos, ela quer ser mãe. Deveria ser o sonho de toda mulher daquela época ter filhos, porque filhos significava que a pessoa era abençoada por Deus. Deus estava abençoando ela, mas Ana não tinha. Então talvez Ana até pensava, será que Deus olha para mim? Será que Deus está vendo a minha dificuldade, a minha dor, o meu casamento? Para piorar a situação, o texto diz que a Penina, que era outra mulher, era rival de Ana. O texto chama a outra mulher de rival. E a rival provocava Ana. Então, mesmo dentro de casa, Ana tinha uma desavença muito grande. Ana tinha uma mulher ali que fazia a sua função de gerar filhos. Ela era provocada. Provavelmente o que aconteceu foi que a Ana tinha o amor do marido, porque era a primeira esposa. Mas a segunda tinha filhos. Então a segunda provocava a Ana para talvez até conquistar o amor do marido, né? Olha, eu tenho filhos, você não. Então talvez eu seja a preferida do marido. Vejamos como qualquer casamento poligâmico, até na Bíblia, é disfuncional, né? Então é uma lição que a gente pode tirar disso. Mas olha só, mesmo dentro de casa, Ana não era compreendida, nem pelo marido. Porque o marido chegava, por que você está triste? Por que você não come? Por que você chora? Eu não sou suficiente para você? Provavelmente esse marido não pegou que o ponto não era a questão do casamento, mas que era a questão de filhos. E esse contexto específico é que todo ano os judeus eles iam se apresentar no templo. Eles iam até lá o templo e eles comiam na presença do Senhor, sacrificavam e comiam uma oferta que era chamada de oferta de gratidão, ou oferta de paz, comunhão. Ou seja, era para eles se alegrarem diante de Deus. Era para eles terem um banquete, se alegrar por tudo que Deus tinha dado para eles. Mas Ana não conseguia se alegrar. A família comia, a família ficava feliz, mas Ana não. Ana não conseguia nem comer aquilo que era para ser algo, para mostrar gratidão a Deus, mostrar comunhão a Deus. Ela chorava, ela não comia. Então isso mostra a dor dela. Ela mostrava dor, sofrimento diante de Deus, diante dessa situação. Então, eu sei que muitas mulheres hoje em dia não conseguem ter filhos, mas o estigma para uma mulher que não tem filhos naquela época era muito maior do que para hoje em dia, né? E aqui eu não quero desconsiderar a dor das mulheres, né? De não ter filho, né? Mas, então esse era o contexto. E eu até entendo às vezes o Eucana, porque nós maridos muitas vezes não pegamos, né, o ponto das nossas esposas, né? A gente não entende muito bem às vezes as necessidades delas, né? Esses dias, alguns meses atrás eu e Bia, a gente estava precisando comprar algumas coisas para casa e ela falou, nossa, eu precisava disso, eu precisava daquilo, vamos lá, vamos comprar.
compramos um espelho. Ela falou, agora eu quero comprar uma panela de pressão elétrica para a gente fazer feijão. E cara, vamos lá, compra panela de pressão. Fomos lá, compramos brinco, pulseira. Eu falei, essa mulher está satisfeita. Essa mulher, agora conquistei ela. E ela falou assim, mas eu estou precisando de roupa. Eu falei, vixi. Mas, amor, a gente já comprou um monte de coisa. Comprei panela, comprei espelho, comprei isso. Você não está satisfeita? Só faltou ela falar assim, eu não vou vestir uma panela, né? Eu vou vestir um espelho, né? Eu preciso de uma roupa, né? Eu falei, tá, peguei. Então, às vezes, a gente também não consegue compreender, né? As nossas esposas. Entendo você, Ucana. Acontece. Mas, bem, esse é o contexto. Vamos, então, partir para entender o que aconteceu depois disso, da dor da Ana, e o que ela fez com essa dor. Então, a gente vai ler do 9 até o 11. Diz assim, certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira, junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo, ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, se te lembrares de mim, e não esqueceres de tua serva, mas lhes deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e sua barba nunca serão cortados. O que Ana fez diante da dor dela foi levar essa dor a Deus, ao Senhor. Ela não ficou de mal de Deus, ela não fez uma greve de oração, ela não ficou lutando e brigando com Deus, mas ela foi colocar o joelho no chão. Ela foi orar, mesmo com a alma amargurada. E sabe o que é o mais interessante? Que o texto fala que quem deixou a Ana estéril foi Deus. Quem fechou o ventre de Ana foi Deus. É isso que o texto fala. Ana naturalmente poderia ter filhos, mas quem fez isso foi Deus, por um propósito. E a Ana, ela se mostra uma mulher aprovada, porque ela vai lá, coloca o joelho no chão, ela ora. Isso é para nós um incentivo, porque todos nós temos dores, todos nós temos problemas, seja no trabalho, seja em casa, na família, com o casamento, com os filhos, na faculdade, na rua ou com amigos em geral. Mas o que a gente faz com essa situação? Quão rápidos somos para levar isso para Deus? Quão rápidos a gente vai lá e coloca o joelho no chão para orar sobre isso? E derrama a nossa alma diante de Deus? Às vezes, Deus é o último a saber. A gente conta para todo mundo. Todo mundo que está ao nosso redor, eu estou com esse problema aqui, com esse problema aqui. Às vezes a gente fala, o problema é meu, Deus não tem nada a ver com isso, eu preciso resolver. E a gente não se derrama diante de Deus. Mas Ana mostra que a primeira coisa é colocar isso diante de Deus. E Ana faz uma coisa, ela consagra o filho dela. Se ela teria um filho, ela consagraria ao Senhor. Antes mesmo de ter um filho, ela ora pelo filho. Antes mesmo de Deus dar uma bênção para ela, ela ora. Isso é um incentivo para nós. Queremos ser pais ou mães, orar. Desde quando a gente pensar em ter, a gente orar por filhos. Orar para que Deus abençoe e nos prepare nesse caminho. E é isso que Ana faz. Ela dedica o seu filho ao Senhor. E sabe, aqui a gente percebe que há uma virada de chave na cabeça de Ana. Porque o texto mostra que essa foi a primeira vez que a Ana orou, falando, se o Senhor der filhos, eu vou dedicar ao Senhor. Alguma coisa mudou na cabeça da Ana. Provavelmente, antes disso, ela queria ter filhos para rivalizar com a Penina. Ela queria ter filhos para tirar a dor dela. Queria ter filhos para talvez ser funcional na sociedade. Mas será que ela seria tão grata a Deus se ela tivesse um filho de primeira?
será que ela realmente iria dedicar esse filho ao Senhor de primeira, se Deus não deixasse ela passar por isso? E aqui que eu queria tirar uma lição para nós também. Deus, Ele tem um tempo certo das coisas. Talvez Ana já era externamente preparada para ser mãe. Ela sonhava com isso, ela pensava nisso. Mas e o coração de Ana? Será que o coração dela estava preparado? Estava no lugar certo para ser mãe? Colocando as coisas na ordem certa? Deus em primeiro lugar e depois um filho? Ou será que Ana estava invertendo as posições? Eu quero ter filho para rivalizar. Eu quero ter filho para só tirar minha dor. Eu quero ter filho... Qual será que era a intenção de Ana? Mas com certeza a gente entende que Deus queria ensinar algo para Ana. E sabe, talvez você esteja passando por algum problema, alguma dificuldade, como eu falei, casamento, com filhos, com cônjuge, com família, amigos, ou problemas no trabalho, na faculdade, e você ora a Deus, mas Deus talvez não tira esse problema de você. Você já chegou a perguntar a Deus, o que você quer de mim? O que o Senhor quer me mostrar com isso? Onde o Senhor quer que eu vá? O que o Senhor quer que eu faça? Será que o Senhor quer ensinar algo para o meu coração? Eu acho que é isso que a gente deveria fazer sempre que a gente encontrar alguma luta, alguma dificuldade na nossa vida. Por quê, Deus? Muitas vezes a gente é muito pronto para orar. Deus tira, Deus me livra, Deus me dá isso, me abençoa com aquilo. Mas quão pronto a gente é? Deus, por quê? Deus, o que o Senhor quer me ensinar com isso? Então eu queria que a gente pudesse refletir nisso. Reflita nos seus problemas, reflita nas suas dificuldades. E o quanto você tem consagrado a Deus as coisas que você pede a Deus. Quanto você tem consagrado a Deus aquela faculdade que você pediu. Deus, eu quero fazer essa faculdade, eu quero fazer essa especialização, essa pós-graduação. Deus, eu quero esse emprego porque eu quero ganhar esse valor, ou eu quero essa qualidade de vida. Deus, eu quero casar com essa pessoa, ou eu quero um casamento, eu quero ser rápido em conseguir um namoro, qualquer coisa. Mas o quão rápido a gente tem sido para entregar essas coisas e consagrar a Deus? Quão rápido? Ou será que a gente pede com o coração longe de Deus? Será que a gente está pedindo algo para substituir a Deus? Colocar esse emprego, colocar essa bênção como ídolo da nossa vida? E Deus está ensinando para nós alguma coisa com isso? Então que a gente possa refletir. Onde está o nosso coração e por que a gente pede? Por qual motivo que a gente pede a Deus? Eu tenho certeza que Ana tem ensinado uma lição aqui para nós. Que qualquer coisa que a gente faça deva ser para a glória de Deus. Amém. Deva ser consagrado para Deus. Você que tem filho, deveria consagrar a Deus. Você que tem um casamento, deveria consagrar o seu casamento a Deus. Você tem um trabalho, quanto esse trabalho glorifica a Deus? O quanto você tem pensado nisso? Quanto a minha faculdade tem glorificado a Deus? Eu tenho buscado colocar Deus em primeiro lugar na minha vida. Vamos seguir então o texto. A gente vai ler agora 12 ao 18. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Vamos então seguir em frente. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então ele pensou que ela estivesse embriagada. E lhe disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgue sua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. E ele respondeu: vai em paz. E que o Senhor, Deus,
de Israel, lhe concedo o que você pediu. Ela disse: espero que sejas benevolente para com a tua serva. Então ela seguiu o seu caminho, comeu, o seu rosto já não estava mais abatido. E seu rosto já não estava mais abatido. Bem, o que Ana faz então, depois de se derramar a Deus, depois de orar, se comprometer a consagrar o filho ao Senhor? Acontece que o sacerdote olha ela lá no fundo orando, sua bêbada, aparta do vinho, né? Parece que então o sacerdote, ele não entendeu o que Ana estava fazendo. Ele foi precipitado em julgar Ana, né? Mas eu não queria chamar a atenção ao que Eli fez, mas qual foi o comportamento de Ana ao que Eli fez. O que a Ana faz? Ana voou no pescoço dele? Ana mandou ele catar coquinho? Não. Ana fala: não, meu Senhor, eu não estou embriagada, eu não estou fazendo isso, eu estou orando a Deus. Ana tem um caráter aprovado, mesmo na dificuldade dela. Ana não foi rígida, Ana não foi maldosa, Ana não foi, não sei, estressada como Eli. Ela sabia que o problema dela era dela. Ela não deixou que a mágoa dela afetasse a relação e a conversa dela com Eli. Será que nos nossos momentos difíceis de estresse, momentos difíceis de tensão, de dor, a gente desconta isso nas pessoas ao nosso redor? Ou a gente tem um caráter aprovado igual de Ana? A gente é manso, mesmo com a nossa dor com as outras pessoas. A gente é respeitoso, amoroso. Como será que é o nosso caráter? Ana nos ensina que ela orou ao Senhor, colocou o joelho no chão, ela sabia o que ela estava fazendo. Ela não precisava se defender no sentido ruim da palavra diante do sacerdote. Porque ela sabia que Deus estava vendo o coração dela. E a atitude dela mostrou isso. Mostrou enquanto o coração dela estava com Deus. Então que a gente possa refletir nisso, né? E Ana transforma a sua fé em atitude. Então ela orou ao Senhor, prometeu, teve um caráter aprovado diante de Eli, e ele falou: vai em paz, que o Senhor conceda a você o que você está pedindo. E o que ela faz? Enxuga as lágrimas. Ela não tinha comido antes, agora ela come, ela comeu, se alegrou, e o rosto dela não estava mais abatido. Ela confiou, ela teve fé, e ela teve atitudes de fé. A fé dela não foi uma fé sentimental de eu creio e vou continuar chorando, eu vou continuar estressando, amargurada. Não. Limpou a lágrima do rosto, seguiu. Ana, aqui, já estava com cara de grávida. Saiu do templo com cara de grávida. Ô Lucinho, como que é uma cara de grávida aí? Faz uma cara de grávida para nós. Não é assim, né? Mas esse é o ponto. Ela saiu com fé e com atitudes que demonstravam a fé dela. Esse foi o ponto, né? Quando nós somos prontos a confiar em Deus, quando as coisas estão difíceis, quão prontos somos quando a gente está amargurado, entendeu? Eu sei que Deus está cuidando de mim. Eu sei que Deus está planejando algo para mim. Eu sei que Deus está cuidando se eu tiver fé nele. Quão pronto nós somos a ter fé nesses momentos difíceis? Ana mostrou que ela tinha muita fé, mesmo há adversidades. Penina em casa, gritando, implicando com ela, o marido não entendendo ela, o sacerdote, vamos colocar assim, o pastor ali, não entendendo ela, o que ela estava fazendo, mas mesmo assim ela não se deixou abalar, ela foi para o Senhor, e ela teve fé nisso. Vamos continuar aqui então. A gente vai ler do 19 ao 20. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram ao Senhor.
Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com a sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou, e no tempo devido deu à luz a um filho, e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. No tempo certo, Ana engravidou. Está até escrito aqui, né? No devido tempo, Ana engravidou. No devido tempo de quem? Da Ana ou de Deus? De Deus. No devido tempo de Deus, Deus providenciou uma bênção para ela. Mas primeiro, Deus precisou trabalhar no coração dela. Deus precisou trabalhar nas intenções, na motivação dela para ter um filho, antes de dar um filho para ela. De novo, o texto fala lá no começo que quem fechou o ventre de Ana foi Deus, para o propósito dele. E quando ele mudou o coração de Ana, Deus deu um filho para ela. No devido tempo, não só de Ana, mas no devido tempo que Israel precisava de um profeta. No devido tempo que Israel precisava de um juiz. No devido tempo, isso aconteceu. Veja que então, a imagem que a gente tem é muito maior do que a gente consegue ver. Talvez Ana só estava pensando no sofrimento dela. Que dor, sofrimento, quero ter um filho, olha essa rival, olha meu marido. Mas ela não conseguia contemplar, talvez, o que Deus queria fazer através do filho dela. No tempo devido de Deus. E talvez a gente perca esse tempo devido de Deus por causa das nossas ansiedades, por causa das nossas aflições. A gente talvez não consegue confiar que Deus tem um tempo devido para fazer as coisas. Então talvez, se você estiver passando por alguma necessidade, algum problema, alguma dor, tenta entender, de novo, Deus, o que o Senhor quer mostrar para mim? Deus, o que o Senhor quer que eu aprenda com essa situação? Mas eu vou confiar que é no tempo devido do Senhor que as coisas vão acontecer. Então, se você estiver passando por dificuldade, eu aconselho você hoje, essa semana, você poder orar em cima disso. O que o Senhor quer me mostrar? O que o Senhor quer que eu aprenda com isso? Porque no final das contas, irmãos, por que Deus deixou Ana tantos anos sem ter filhos? E por que Deus deixa, às vezes, nós, tantos anos, às vezes, passando por uma dificuldade? Deus quer construir o caráter de Cristo em nós. Amém. Vou repetir. Deus quer construir o caráter de Cristo em nós. Então, talvez, Deus ele quer trabalhar paciência em você, trabalhar amor, trabalhar bondade, misericórdia, empatia por alguma situação ou por alguém. Deus quer trabalhar fé. E sabe o que vai acontecer? Se a gente não aprender, Deus ele vai passar para a gente passar por mais uma vez essa mesma prova, talvez mais uma vez essa mesma dificuldade, ou por mais tempo. Sabe, Deus, ele tem uma lixa para cada um de nós. Cada um de nós tem um problema e Deus tem uma lixa específica que ele passa em nós. Os problemas que a gente enfrenta, às vezes não é Satanás. A gente fala, nossa, mas aquele cara do meu emprego é a pedra de tropeço, né? Aquele cara da minha faculdade é o Satanás em pessoa, né? Às vezes é a lixa de Deus passando em você, querendo ensinar alguma coisa para você. Será que a gente já conseguiu ver por essa perspectiva? Que talvez é Deus lapidando o nosso caráter para ser mais parecido com Ele. E que Ele está no controle das coisas. Mas Ele quer que a gente aprenda algo com isso que a gente está passando. Amém. E pode ter certeza, como você reage a essa situação, como você reage a essa lixa, é quanto tempo você vai passar nessa situação. Às vezes a gente erra 1, 2, 3, 4, 5 vezes. E a gente não muda. E às vezes a gente quer que miraculosamente, magicamente, Deus mude a gente. Tira a gente dessa situação. Mas a gente não está aprendendo.
A gente está caindo no mesmo erro sempre. Então, o que será que a gente vai fazer a partir de agora? Que a gente possa aprender com esse caráter de Ana, de entregar a Deus, entender que Deus está formando Cristo em nós, mesmo nas dificuldades. Que no fim das contas, nossos sonhos, nossos desejos são para glorificar Deus. Nossos pedidos são para glorificar Deus. E ela é a última parte. A gente vai ler agora do 21 até o 28. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Então diz assim, a partir do 21. Quando no ano seguinte Eucana subiu com toda a família para oferecer sacrifício anual ao Senhor e para cumprir o seu voto, Ana não foi e disse a seu marido: depois que o menino for desmamado, eu o levarei e o apresentarei ao Senhor, e ele morará aqui para sempre. Disse Eucana, seu marido: faça o que lhe parecer melhor, fique aqui até desmamá-lo, e que o Senhor apenas confirme a palavra dele. Então ela ficou em casa e amamentou seu filho até que o desmamou. Depois de desmamá-lo, levou o menino ainda pequeno à casa do Senhor em Siló, com um novilho de 3 anos de idade, uma arroba de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles sacrificaram o novilho e levaram o menino a Eli. E ela lhe disse: meu Senhor, juro por tua vida que eu sou a mulher que esteve aqui a teu lado, orando ao Senhor. Era este menino que eu pedia, e o Senhor concedeu-me o pedido. Por isso, agora eu o dedico ao Senhor. Por toda a sua vida será dedicado ao Senhor. E ali adorou o Senhor. Para finalizar, a gente vê mais uma coisa que Ana foi exemplar. Ela cumpriu a palavra dela. Ela cumpriu e obedeceu aquilo que ela tinha falado para Deus que ia fazer. Dedicou o menino. Tenho certeza que enquanto ela cuidou desse menino, estava orando, estava se dedicando ali a ensinar a palavra de Deus para ele, ensinando os caminhos de Deus para ele, até que ele fosse formado, estivesse pronto para ir para o templo. Ana cumpriu a palavra que ela fez a Deus. Ela obedeceu aquilo. E aqui a reflexão que eu faço é: o que o Senhor tem dado para você durante esses anos? De novo, talvez um casamento, talvez um emprego, talvez uma faculdade, uma boa formação, uma boa vida financeira, filhos, amigos, uma família estruturada. Mas quão prontos estamos sendo para poder agradecer a Deus depois que a gente recebe algo, depois que Deus abençoa? Porque muitas vezes a gente pode ter um coração que esquece logo das coisas que Deus fez. A gente pode, então Deus, a gente pede tanto para o emprego, e aí a gente esquece de Deus depois que a gente consegue o emprego. A gente fala assim: ó Deus, tem que trabalhar, não dá tempo de orar hoje. Ó Deus, não dá tempo hoje de ir na igreja porque eu preciso trabalhar. Sabe, a gente inverteu os papéis, né? A gente coloca então o presente de Deus como o Deus nosso, né? O nosso ídolo, muitas vezes. Orei tanto para uma faculdade, e aí, ó Deus, agora não tenho tempo para orar, para ler, para ir para a igreja, tem que estudar. E a gente esquece de Deus. E Ana foi aprovada nisso. Ela agradeceu a Deus e dedicou o filho até o fim a Deus. Ela cumpriu isso. As nossas ações, depois que a gente ganha um presente, uma bênção de Deus, vai mostrar quão grato a gente é a Deus, aquilo que a gente recebeu. Quão grato nós somos a Deus pelas coisas que Ele tem feito por nós. Então que a gente possa refletir nisso. E será que tem algo que eu preciso fazer de diferente para poder honrar mais a Deus? Será que tem algo que eu preciso fazer, preciso mudar para poder ser mais grato a Deus por algo que Ele me deu? Será que eu estou sendo ingrato por algo? Que a gente possa meditar nisso essa semana
E meditem nesse texto, olhem para Ana, revejam essa história na semana de vocês. Orem, se tem algo, algum ponto que talvez Ana pode nos ensinar, que a gente possa refletir nisso e orar a Deus essa semana. Por fim, eu queria fazer algumas considerações finais antes da gente finalizar. O que a gente pode aprender então com a Ana? Primeira coisa, Ana orou a Deus em meio à dor e dificuldade. Que a gente possa orar a Deus em meio à nossa dor e dificuldade. Qualquer uma que seja, se derramar a Deus. Ele ser o primeiro a saber das nossas lutas, das nossas dores. Amém. Segundo, Ana consagrou seu filho a Deus. Aquilo que era mais precioso. E o sonho de Ana, ela consagrou a Deus. E provavelmente foi difícil para um coração de mãe. Sabe? Ela só cuidou dele enquanto ela amamentava ele. Sabe? Imagina para uma mãe, desde cedo, deixar o seu filho, um filho em uma outra cidade, para poder adorar, glorificar a Deus com aquilo. Isso a gente pode aplicar em qualquer coisa na nossa vida, como eu falei. O que a gente precisa consagrar ao Senhor? Que mudanças de atitude a gente precisa fazer para consagrar aquilo que talvez é mais importante para nós? Consagrar a Deus. No fim das contas, eu acredito que quando nós somos cristãos, quando Deus nos muda, Ele quer que tudo seja consagrado a Ele. Nossa vida como um todo, né? 3. Ana tem um caráter aprovado diante das dificuldades. Todas elas. Em casa, com o marido, com o sacerdote Eli, foi a Deus, jejuou, teve fé, teve práticas de fé. Ana foi aprovada em tudo que ela fez. E Ana transforma sua atitude, a fé em atitude, melhor dizendo. A fé que ela tinha em Deus foi colocada em prova e ela transformou isso em atitudes. Por fim, Ana é uma mulher de palavra. Ela cumpriu o que ela havia prometido a Deus. Ela foi grata pelo que Deus fez por ela. Então que a gente possa meditar nisso nessa semana, orar e poder colocar as coisas no lugar certo. Deus no lugar certo. Nosso coração no lugar certo. Nossos pedidos no lugar certo. E no momento certo, a gente sabe que Deus vai nos abençoar da forma dele. Amém. Queria fazer uma oração para a gente poder finalizar. Amém. Bom. Meu Pai, meu Senhor, muito obrigado por esse dia. Mais uma vez, obrigado pelos ensinamentos que a gente pode tirar sobre Ana. Que possamos refletir essa semana no que estamos fazendo, no que fizemos no passado e como podemos agir daqui para frente. Pai, nos mostra no nosso coração se tem algo que a gente precisa mudar, se tem algo que a gente precisa ser mais grato, se tem algum pedido que a gente precisa colocar mais na sua perspectiva, se tem alguma situação que a gente está passando e o Senhor quer ensinar algo para nós e a gente ainda não entendeu, ou se a gente entendeu, que a gente possa ter uma fé que vai ser transformada em atitude, que a gente possa ser grato ao Senhor, Pai. Eu te oro por tudo isso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, gente.